Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje é dia 13 de junho de 2025, agora são 9 horas e 47 minutos, tudo bem com vocês? Deus abençoe todo mundo, espero que vocês tenham dormido bem, descansado, todo mundo esteja na boa aí, eu espero, né? Acredito que está todo mundo surpreso com o que está acontecendo, né? Surpreso, né? Não surpreendidos, mas a gente já tinha recebido aí um aviso de Deus, né? Que quando chegasse o tempo das coisas acontecer, o Senhor havia nos dado um sinal, né? Vocês lembram, né? Deus nos havia dado um sinal, ele disse que ia cair um avião, né? Vocês devem lembrar aí o dia que eu falei para vocês isso, que Deus falou para mim, que quando tudo que havia sido profetizado iria começar a acontecer, o sinal que o Senhor tinha nos dado é que um grande avião ia cair, ia morrer todo mundo, né? Vocês sabem disso aí. Vocês ouviram isso aqui ao vivo, né? E aí, infelizmente, o avião caiu ontem, não é? Infelizmente, o avião caiu ontem. Para mostrar que Deus é Deus, né? No meio de todo o caos, um cara saiu vivo do avião, né? Andando. Para mostrar que Deus é Deus, porque Deus não faz nada sem mostrar que é Ele que está no negócio, né? E foi um sinal claro, né? Entendeu? Foi um sinal claro aí da parte de Deus. E aí, no mesmo dia, começou a guerra em Israel, né? Que alguns atribuem aí a principal guerra pela qual Israel vai passar. Você podia falar para mim assim, mas pastor, para gente, espiritualmente falando, o que tem a ver a guerra de Israel com o Iraque? Poderia já poderia ser uma indicação da guerra de Gog e Magog já. Entendeu? Ana Paula Freitas, obrigado pela tua oferta, Deus te abençoe. Já poderíamos colocar como um princípio já das dores, isso não tenha dúvida nenhuma. A gente ainda, já disse para vocês, não está vivendo o Apocalipse, não estamos vivendo a tribulação, ainda não, mas a gente já está aí naquele tempo em que a grávida começa a gemer com dores de parto. Entendeu? É isso aí, a gente está vendo ali Ezequiel, né? 38, Ezequiel 39, já é o princípio. Como a gente sabe que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? A gente sabe disso aí muito bem. Então não quer dizer que vai desenrolar isso aí no próximo tempo, mas isso vai ter uma consequência gigantesca já, e isso já faz parte da minha e da sua vida. Isso aí já é um sinal do arrebatamento, já é um sinal, entendeu? Do arrebatamento. Isso aí é Mateus, né? Lá no capítulo 24, quando Jesus disse do princípio das dores, é isso aí, não tem você dúvida disso, né? Então começou Mateus 24, entendeu? Começou Mateus 24, é isso que você está vendo e eu estou vendo, tá bom? Então isso importa para você, essa ação de Israel importa para você. A maioria das pessoas não vai dar muita bola para isso aí. A maioria das pessoas não vai dar muita bola para isso aí, vai achar que A Pamela Vendrame está dizendo assim, ó, pastor, eu estou grávida e sonhei que estava entrando em trabalho de parto. Eu acordei pensando nisso, as dores do parto, né? A gente já está vivendo isso aí, entendeu? Bom dia, Júlio Tazima. Obrigado, irmão, pela tua oferta. Deus abençoe você, tá? Então,
não tenha você dúvida nenhuma disso, a gente tá alinhando já para a volta de Jesus Cristo, o mundo já está se alinhando para a volta de Jesus Cristo. Joaquim Ribeiro, ministro Gilson Machado acabou de ser preso. Ai, ai, ai. Jesus. Irmão, é isso aí, né? É isso aí. Eu avisei, né, que as coisas iam começar hoje, né? Eu avisei. Mas tá bom, né, Gilson? Tá bom, né? Não tá bom? Tá bom, né? Tá bom. A gente avisou que essa semana ia... Vocês lembram que eu falei que essa semana ia ser uma semana difícil, né? Disse isso para vocês. Segunda-feira Deus falou para mim, essa semana vai ser uma semana difícil e sexta-feira vai acontecer algo que vai mudar a história. Então, é isso aí, né? A gente já sabe, mas a gente também não pode falar que Jesus falou que é para ficar com a minha boca bem fechada, bem quietinho, entendeu? Né? Jesus falou para mim segunda-feira, eu ficar com a minha boca bem fechada, bem quietinha, como se eu estivesse andando de ônibus. Isso serve para você também? Como se eu estivesse andando de ônibus com a janela aberta, olhando para fora, e Deus falou para mim assim, ó, põe a cabeça para dentro e fecha a janela. Fica bem quietinho. Essa semana vai ser muito complicada. E sábado, sexta-feira, vai acontecer algo que vai impactar todo mundo. Eu não falei para você antes, mas todo mundo ao meu redor aqui sabe o que eu falei para todo mundo, mas Deus não mandou eu falar aqui. Então, você já sabe do que o pastor está falando, né? Aperta o cinto, se prepara, entendeu? A coisa tá muito, muito, muito pior do que você imagina, entendeu? Muito pior do que você imagina. Você não tem nem noção do jeito que as coisas estão, tá? Nem noção. E eu não posso nem pensar em falar alguma coisa para você, ok? Você não tem noção. Ontem à noite ainda conversei bastante com bastante gente. Você sabe que eu tenho falado para você que eu tenho muitas ovelhas em muitos lugares, né? E essas minhas ovelhas conversam comigo, pedem oração, aconselhamento. Eu já falei isso para você. Então eu vou dizer para você de novo, né? A coisa está muito, muito, muito pior do que vocês imaginam agora. Quanto pior, mais rápido vão se resolver. Entendeu? Então, fica em alerta todo mundo, né? Porque essa semana, sexta-feira, eu não sei nem como é que eu... Não sei, nem vou falar nada, porque eu não posso falar. Vamos lá, vamos ver o texto. A gente está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 10. Vamos ler do verso... A gente leu até o 9 ontem, tá? A gente tem ontem a gente leu até o 9, né? É isso aí. Até o 9 a gente leu ontem, tá? Então vamos ler o 10. O 10 diz assim, ó. E a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois? E, respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo. E, estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Heródias,
mulher de seu irmão Filipe, e todas as outras, seu Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Acrescentou a todas as outras ainda essa, a de encerrar João num cárcere. Amém? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa dar para nós o entendimento, o discernimento da Tua palavra. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, meu Deus, para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E o Senhor possa quebrantar, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. E a multidão o interrogava dizendo, que faremos, pois? A multidão estava interrogando João Batista. E eu queria que você prestasse atenção no texto agora. Deixa para a gente falar de política depois, no desdobramento. Vamos prestar atenção aqui no texto, todo mundo? Tá? Vamos lá? Olha o verso 10. E a multidão o interrogava dizendo, que faremos, pois? E respondeu ele e disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Está dizendo que a gente deve abençoar os irmãos, né? Que você não deve ter as coisas aí. Você pode ter quando você quiser, porque você tem as coisas de acordo com o que você pode comprar, com o que você ganha. Então tem irmãs, por exemplo, que tem 35 pares de sapato na sua sapateira. Tem irmãs que tem 3. Tem irmãs que tem 1. Tem gente que não tem nenhum. Mas quem tem 35 sapatos na sua sapateira trabalha bastante, ganha seu dinheiro e pode ter os 35 sapatos e não tem problema. De repente ela é uma centopeia, precisa. Eu não posso falar nada porque eu também tenho um monte na minha sapateira, né? E eu sempre que eu saio, vejo um tênis que eu gosto, eu compro para mim. Depois eu chego em casa num determinado dia, olho aquele monte de coisa lá, alguns eu compro, uso, não gosto, não usar, machuca meu pé, tá? Eu já dou de presente. Vou abençoando aqueles que eu já usei um pouquinho mais, vou abençoando também, né? E sempre faço uma rotatividade dentro dos meus sapatos, eu estou falando de mim, tá? Dentro dos meus sapatos. E vou trocando os meus tênis, né? Vou trocando, então toda vez que eu compro um, eu dou 1, ou 2, ou 3, né? E os meus relógios é a mesma coisa. Eu compro, eu dou 1, né? Compro ou mais um, eu dou mais 1, e eu sempre vou, independente de valor, de quanto custa, eu não me importo. Então os mais velhinhos eu sempre vou trocando, vou quando tenho vontade, compro um novo, gosto, dou, abençoo. Então não quer dizer que você não possa ter as coisas, quer dizer que você não deve ser apegado às coisas que você tem. Entendeu? Você não deve ser apegado às coisas que você tem. Ah, pastor, mas eu não posso ter. Glória a Deus, irmão. Eu já tive tempo na minha vida que eu não tinha nenhum tênis. Que eu usava os tênis do meu irmão, porque eu não tinha. Né? Não tinha dinheiro, não tinha condições, eu não tinha. Passei por isso já muitas vezes na minha vida. Durante muitos anos na minha vida com Jesus, eu tinha sapato e chinelo de dedo só. E não tinha tênis. Trabalhava como missionário, não tinha dinheiro, a igreja não me pagava nada, muitos anos da minha vida. Não pude ter nenhum tênis, não tinha nenhum e não reclamava. Então tinha o meu sapato que eu ia para a igreja e quando eu andava por ali, andava de chinelo de dedo e tal, dava tranquilo. Não tem problema, né? A gente ter ou não ter, isso é uma questão de situação daquele momento, né? Então isso aí faz parte. Aí você pode comprar bastante, você compra bastante, tá tudo bem, não é pecado isso, né? Você trabalha, o dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser. Tá? Isso aí tá tudo certo. Agora a questão é você ter esse bom senso, de não estar com o teu armário cheio quando o teu vizinho ali está passando necessidade. Isso aí não dá, né? Então a gente precisa, né? É isso aí, Aline Quintas. É isso aí, abençoando sempre os irmãos, não tem problema. A pastora Shirley também é centopeia, né? Bicha, é fogo para comprar sapato, né? A Manuela também. Só que, às vezes você vem na igreja e você olha as crianças, por exemplo, que a Manuela tem um pé pequenininho, as meninas, todo mundo, a Manuela dá sapato para todo mundo, porque ela compra bastante, né? Ela tem o salário dela, ela gasta do jeito que ela quiser, ela compra bastante, tem as coisas, e daí ela quer comprar outra, ela já dá aquele, ela faz igual a gente, né? Roupa e tudo mais, o Luiz Henrique é a mesma coisa,
né? Então, abençoa todo mundo. Esses dias eu estava na igreja, tem alguns obreiros, acho que tem 3 agora, que usam as roupas do meu tamanho. Tanto terno, sapato, tudo. Então eu sempre dou para eles, né? Dou para eles, abençoo os meninos. E esses dias um veio e falou assim: ó, pastor, hoje eu tô todo você. Eu tô com tênis, calça, camisa, cinto, gravata, blazer, tudo que você me deu. É legal você ver isso, né? Porque você vai abençoando todo mundo. Então, você vê quem não tem, eu vejo quem não tem na minha igreja, né? Dos meus obreiros, da galera que tá comigo, mesmo dos membros aqui da igreja física, que são os que eu vejo, né? E os que eu não vejo na igreja virtual também, quando posso, faço. Então a gente vai, eu vou fazendo, vou comprando, vou abençoando. Esse texto aqui, ele é para mim e para você. Então não quer dizer que você não possa ter. Quer dizer que você tem o bom senso de quando você vê alguém perto de você que está precisando, você repartir aquilo que Deus te deu. É só isso. Não tem nenhuma neura nisso aí, tá? O 12 diz assim, ó, também chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Quem são os publicanos? São os zaqueus, são os caras que cobravam impostos. Tá? Sueli Pimentel, parabéns, querida, Deus te abençoe, feliz aniversário. Tá? Os caras que cobravam imposto. Então ele disse, ó, não peça mais do que você tem que cobrar. Entendeu? Não peça mais. Você sabe o que tá errado? Eu vou contar para vocês. Esse negócio de você vender as coisas. Entendeu? Ah, eu tô aqui, tá novinho, eu vou vender. Cara, abençoa os irmãos. Abençoa os irmãos. Quando eu troco as coisas da igreja, de vez em quando eu troco os equipamentos da igreja, tá mais usadinho, eu compro novo. Eu não vendo nada, eu abençoo outra igreja. Eu vejo uma igreja, oro, Jesus, onde é que eu vou? Aí me leva, eu vou, vejo uma igreja bem pobrinha e eu abençoo o cara. Aparelhagem de som, cadeira, tudo. Eu abençoo tudo, dou para todo mundo aquele usado que a gente tem, que não é velho, velho é o Satanás, né? É usado. Entendeu? E abençoo os irmãos. Entendeu? Tem muita gente que vende as coisas, né? Tá errado. Comprou uma geladeira nova, você tem a usada, tá em bom estado, né? Abençoa alguém que não tem. Você sempre tem alguém que tá no bico, tá numa situação difícil. Já vai e já abençoa o irmão. Fogão novo. Nossa, meu fogão tá... Não precisa esperar. Você não precisa esperar, o troço tá desmanchando pra você comprar um novo. Tá usadinho, tá com 3 anos, 4 anos. Tá bom, mas tá usadinho. Você fala, nossa, acho que eu vou comprar um novo. Cara, compra o novo. Pega aquele usadinho e abençoa alguém. Sempre tem alguém, algum irmão, vizinho, alguém que tá na prova, tá com uma dificuldade, não tem. E às vezes você tem dinheiro, fica guardando dinheiro, retém a bênção de outro irmão. Então, abençoa, entendeu? É isso que o texto está falando. Aprenda a abençoar as pessoas. Aprende a abençoar as pessoas, tá? Porque daí quanto mais você abençoar, mais Deus vai abençoar você. Mas Deus vai te dar condição para você comprar a geladeira nova, Deus, você vai abençoar alguém ali que Deus quer abençoar. Né? Quando eu terminei aqui a minha casa, eu fiz uma cozinha para minha casa. Mas eu não tinha grana, estava na prova. Né? Eu mandei fazer num lugar mais simples. O cara fez, cara, ficou uma porcaria, não ficou legal. Ficou ruim, a porta não regula direito, o troço fica... Não ficou bom. Padrão de 0 a 10 ficou uns 6, assim, 5,5. E eu fiz cinza, e a minha casa toda é cinza. Agora eu estou trocando tudo, porque agora eu posso fazer, então eu vou trocar. Ontem a gente estava conversando com a Sheila e com a Manuela. Eu vou colocar um piso de madeira em cima desse piso que eu coloquei aqui, mas não vou quebrar, vou colocar aquele de madeirinha que você põe por cima. Vou trocar, vou pôr de madeira. E eu falei para a Manuela, vamos trocar a cozinha. Daí a Shirley falou, puxa, mas faz 3 anos que a gente fez. Eu falei, não importa, agora a gente pode, eu tenho uma grana aqui, vamos fazer uma de outra cor, tirar o cinza, que foi muito escura a minha casa. Minha casa é cinza, vou pintá-la de outra cor. Entendeu? Vou trazer uma outra coisa, outra cor, vou pintar ela, né? Já está na hora de pintar, já fez 3 anos que pintou, já está perdendo a cor, já vou pintar de outra cor. Vou tirar o cinza, então eu já posso trocar a cozinha, eu já estou vendo para quem que eu vou dar já, irmão. Os armários que eu fiz, as coisas, tem cristaleira que eu mandei fazer, tudo com a mesma pessoa. Entendeu? Não ficou legal, não ficou do meu agrado. Hoje a gente tem uma pessoa que faz as coisas para nós, faz os móveis da igreja, tudo bem bonito, bem legal. Então eu vou fazer de outra cor, eu já vou fazer da cor do piso que eu vou colocar de madeira, eu já quero mudar. Entendeu? Mas eu já falei pra galera assim, ó, vejam pra quem que nós vamos dar tudo isso que tá aqui, ó.
Então vamos abençoar a pessoa com essa cozinha, com essas coisas. Vamos trocar as pedras, que é tudo preta na minha casa. Eu quero trocar, vou pôr marrom. Então eu já vou pensando para quem que eu vou fazer, para quem que eu vou dar. Eu estou reformando o meu banheiro, porque ficou muito mal feito. Quem fez assentamento de piso, ficou torto. Tem uns peças quebradas, então eu mandei tirar tudo. Comprei tudo de outra cor. Né? Eu estava fazendo acabamento da casa, eu estava, né, com pouco recurso, com pouco dinheiro, então eu fiz mais ou menos como deu. Agora eu posso, então eu vou reformar. Mas eu já tirei tudo e já vou abençoar outra pessoa. Tirou as pedras com cuidado, não quebrou nada, tudo certinho, vou dar tudo, abençoar tudo outras pessoas. Tudo que eu faço, eu já faço e vou abençoando as pessoas. Não quebro nada, não perco nada. Entendeu? Vou trocar as torneiras, eu já vou abençoar alguém. É tudo elétrico na minha casa, agora eu estou pondo gás no meu banheiro. Então as coisas elétricas eu estou tirando, já vou dar para outra pessoa. Os chuveiros, os troços, está tudo novo, está tudo bom, em bom estado. Vou abençoar alguém. Tudo eu faço assim. Entendeu? Tudo eu faço assim. Tudo eu penso, tudo eu vejo quem eu vou fazer, quem eu vou abençoar, aonde que vai caber aquilo ali. É o que o texto da Bíblia está falando. Você não joga nada fora, você não quebra nada, você tira com cuidado para não quebrar, para preservar, porque aquilo ali vai abençoar alguém. Tudo abençoa alguém. Entendeu? Tudo abençoa alguém. Eu estou fazendo aqui, vou fazer, quero trocar, quero mudar, vou mudar a cor, vou mudar tudo. Vou fazer, irmão. Vou ficar guardando dinheiro para quê? O caixão não tem gaveta, daqui a pouco Jesus volta, os troços vai ficar tudo aí. Não. Vou fazer, vou aproveitar que eu tenho grana, vou fazer. Depois amanhã, outro dia, eu não sei, quem sabe eu não tenho amanhã. Daí eu não posso fazer nada. Entendeu? É isso aí. 11. Respondeu ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, que faz da mesma maneira. 12. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Então, nunca pegue algo que não é seu. Nunca. Lembre-se disso que o pastor está ensinando você. O que é combinado não sai caro. Lembre disso. Oh, que legal, Aparecida Costa. Deus te abençoe. Tá? Beleza? Vamos lá mais para frente então. 14. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós? Isso aqui é muito interessante, ó. Que faremos? E ele lhes disse para os soldados: a ninguém trateis mal. O que o policial crente deve fazer? Atenção, você que é policial. Olha o que ele está falando. Eu posso ser um policial e ser crente? Presta atenção aqui no que a Bíblia está falando, ó. A ninguém trate mal, nem defraude ninguém, e contente-se com o seu salário. Ele falou que não pode atirar, que não pode prender, que não pode matar o bandido, que não pode cumprir a justiça. Ele falou isso? Não. Não. Ele disse: não se corrompa, seja honesto. Não bata em ninguém, você não tem que bater em ninguém, você não tem que dar tapa na cara de ninguém. Você não tem que fazer isso. Trata as pessoas com respeito. Não pegue nada que não é seu, nada. Nunca ponha a mão naquilo que não é seu e se contente com o teu salário. Essa é a obrigação do policial, crente. Entendeu? Essa é isso aí. Essa é a recomendação para o policial crente. Se contente com aquilo que você ganha. Nunca bata em ninguém. Trate as pessoas com respeito e você pode ser um policial crente. Não quer dizer que você não possa, se entrando em confronto, você não possa atirar. Se tiver que matar alguém, a Bíblia diz que o soldado é a espada de Deus para fazer a justiça. Ok? Tranquilão? Vamos mais para frente então. 15. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. 16. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este
vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é esse? Jesus. Com Espírito Santo e com fogo, tá? Mas tem igrejas aí dizendo que o Espírito Santo com fogo não existe mais. Não é? Porque não aceitam o pentecostalismo. Ontem um irmão mandou mensagem, eu falei no último podcast que eu fui sobre a maçonaria, e um irmão falou assim, você falou da igreja presbiteriana, mas você não falou que a igreja presbiteriana saiu da igreja presbiteriana porque não concordava com isso, né? E todo mundo sabe disso, é uma coisa que não precisa eu falar, né? Entendeu? Então, nós cremos na Bíblia, por isso nós somos pentecostais, por isso você é pentecostal, porque você crê na palavra de Deus no Novo Testamento. Entendeu? Crê. Já sabemos, Maria Betânia, nós já sabemos. Estamos ligados já. Tá? Ok? 17. Ele tem a pá na sua mão e limpará a eira. O que é a pá, irmão? A pá é aquele negócio de abanar para você limpar quando você ajunta as sementes, né? Você vai abanando ali para tirar, vai batendo ele, né? Para tirar a casca para ficar só com a semente, tá? Então a pá, teoricamente, é um instrumento para limpar ou separar, tá bom? Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira. Eira é o lugar onde eles batem o trigo, né? Você sabe já. E ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará, né? Então a palha, antigamente, ela era queimada, né? Ela não era lançada de novo na roça, porque dava muito trampo, os caras não faziam isso aí, tá? Você já sabe isso aí, né? 18. Assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. 19. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Heródias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Acrescentou a todas as outras ainda essa, o de encerrar João num cárcere. Então, João aqui foi preso, né? A gente tá caminhando aqui segundo o tempo, né? Ou a cronologia. João Batista então pregava e ensinava as pessoas como eles deveriam se comportar para que fossem crentes, tá? Crentes. Nádia Guerreiro, pastor, hoje é sexta-feira, lua cheia, né? 13. Não, aí seria crendice popular, né? Não vejo como um sinal. Quando é lua, né? Super lua, aí sim, né? Mas a lua cheia só não. Mas eu brinquei, né? Falei, ainda bem que não é agosto, né? Que dia 13, sexta-feira, se fosse agosto, era o dia do lobisomem, né? Que a gente brinca de bilisomem, né? Era o dia do Billy, não é? Mas não é julho ainda, né? Então é junho ainda, né? Nem julho não é ainda, né? É junho. Não é isso aí? Então não, a gente só tá no princípio das coisas aí, né? E hoje as coisas vão escalar bastante. Aperta o cinto aí, né? Porque Jesus falou que a partir de hoje as coisas... Eu já falei isso para você no começo do mês. Eu disse isso aqui para você, talvez você não lembre. Eu falei, gente, até o dia 15 as coisas vão escalar um pouco, vão ficar piores, mas a partir do dia 15 as coisas vão tomar outras proporções e elas vão esquentar muito e vão pegar fogo em julho. Lembra que eu falei no começo do mês para vocês? Eu falei, e o sinal será a queda do avião. E essa queda do avião eu falei faz muitos meses já para você, não foi agora no começo do mês. De que de fato julho será o mês quente onde tudo vai acontecer, né? Você já sabe dizer aí, né? Então eu não vou falar para você aí, para você se preparar nem nada disso, que você já está safo, né? Já aprendeu aí, já viu como as coisas estão caminhando, de maneira que as coisas estão, para onde elas vão, você já sabe tudo isso aí, né? Porque você está acompanhando aqui todo dia, está orando, Deus está avisando você que as coisas vão tomar proporções aí que a gente não está acostumado a ver. Aliás, muitos nunca viram, né? O que vai vir por aí, o que vai acontecer. Muitos nunca viram. Lembre-se da palavra profética de 2019, lembre-se, né? Com o título Revolução. Se você não leu ainda, não viu ainda, veja. Está aqui no vídeo, está lá aqui no meu YouTube, está aqui no nosso YouTube no Fortes Profecias, tá?
Então lembre de tudo que vai acontecer, você já sabe, Deus já avisou a gente tudo que vai acontecer, tá bom? Lembre-se disso, tudo que vai acontecer já foi dito lá naquele. Então a gente não precisa ficar falando para o pastor não ir para o curso, que você sabe que todo mundo está me olhando para me levar para o curso, né? Você sabe disso, eu sou o único que ficou. Então eu estou pisando em ovos, andando no fio da navalha, como Jesus tem me orientado em tudo que eu faço, tá bom? Então eu não posso ficar falando agora de novo, então, mas está ali, é só você entrar lá e ver e você vai ter ciência de tudo aí, tá bom? Beleza? Então vamos ficar todo mundo safo, né? Isso aí é só o começo, ok? Só o começo. Se você prestar atenção aí nas histórias que o pastor conta, você vai ver que está se cumprindo à risca tudo que a gente está contando nas histórias, né? Sem errar nada, entendeu? Sem errar nada, certo? Então a gente precisa ficar aí safo todo mundo, né? Em função de tudo aquilo que está vindo, tá? Vamos caminhar todo mundo, vamos orar, vamos ficar todo mundo com os olhos abertos aí, né? Tá? Todo mundo com os olhos abertos, que você já sabe aí o que vai rolar, né? Vamos orar? Feche os seus olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que nos deu hoje. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor abençoe nossa casa, guarda, Senhor, as nossas casas, guarda, meu Deus, as nossas famílias, em nome de Jesus. Põe, Senhor, a tua mão poderosa sobre cada um de nós e nos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Eu peço, Deus, que o Senhor venha proteger a nossa nação, proteger o nosso país, que a tua mão poderosa esteja sobre o nosso presidente Jair Bolsonaro, que o Senhor venha cobri-lo com o teu sangue, livrando ele do mal. Nós repreendemos, Senhor, o espírito do atentado, em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar um capacete na sua cabeça, possa colocar um escudo na sua frente, na sua retaguarda, guardando, protegendo, livrando ele de toda maldade, de toda malignidade, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa pátria, abençoa, Senhor, o nosso país chamado Brasil, abençoa a nossa bandeira, nosso hino nacional, abençoa o nosso povo, Senhor, os nossos pavilhões estejam guardados debaixo do teu sangue, e que os seus anjos poderosos estejam acampados, Senhor, ao redor da nossa nação para nos guardar, nos proteger em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, pelo teu povo, pelo povo de Israel, pela terra de Israel, por Jerusalém, pedindo que o Senhor os abençoe, guarde e livre eles de todo mal, que o Senhor venha fechar, Senhor, a boca do leão, em nome de Jesus. Que o Senhor venha fechar a boca do leão, Senhor, que o Senhor quebre toda a resistência do inimigo, toda a força do inimigo, em nome de Jesus. Que a tua mão esteja sobre Israel, sobre o povo de Israel, que o Senhor possa protegê-los e guardá-los debaixo do teu sangue. Acampa, Senhor, os teus anjos ao redor da tua nação. Acampa, Senhor, os teus anjos ao redor do teu povo. Guarda, protege, livra do mal. Adestra, Senhor, as mãos dos teus guerreiros para que eles não errem. Em nome de Jesus, meu Deus, afia suas espadas, Senhor. Limpa os seus escudos, Deus, e prepara os seus carros para a batalha. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre todo o exército de Israel, sobre todo o povo de Israel, e que o Senhor venha guardá-los e protegê-los na autoridade e poder do nome de Jesus. Amém e amém. Beijo para vocês, a gente vem de tarde, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Tchau.